Título: A Odisseia Carioca. Quando a alma russa encontrou a alegria brasileira, aconteceu algo incrível, meus caros. Simplesmente não queremos mais voltar. Brasil se tornou nossa segunda casa. Essas foram as palavras proferidas por Madame Helena, a magnata russa do petróleo de 72 anos no saguão de embarque do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. No auge da tensão política e da crise internacional, em março do ano passado, 14 senhoras idosas pertencentes à alta sociedade moscovita desafiaram a forte oposição de suas famílias e insistiram em viajar pro Brasil para admirar o esplendor da sua natureza na primavera. No entanto, apenas 5 minutos após a chegada, o grupo inteiro caiu em prantos e ao final da viagem de uma semana ocorreu o inédito: a recusa em regressar ao seu país. Vocês conseguem entender? Estas senhoras da elite russa, que só tiveram contato com a cultura europeia ao longo da vida, disseram com a voz trêmula sobre o brilho dos IPS amarelos no jardim botânico que este foi o momento mais lindo de suas vidas. O seu regresso desencadeou uma febre brasileira que varreu toda a sociedade russa. Desde a calorosa e inesperada recepção no aeroporto, passando pelo choque espiritual provocado pela exuberância da Mata Atlântica e das flores de jacarandá, pela profundidade do mundo espiritual que encontraram numa autêntica roda de samba na Lapa, até a excelência do sistema de saúde que vivenciaram numa emergência hospitalar. O que essas mulheres viram e sentiram no Brasil? Esta é a história de um grupo de mulheres corajosas que, motivadas pelo puro fascínio pelo país do carnaval, atravessaram mais de 40 anos de divergências políticas. Mesmo sendo consideradas traidoras pelo seu entorno e ameaçadas de terem os laços familiares rompidos, elas se ergueram para realizar o último sonho de suas vidas. Agora vou contar a vocês a experiência milagrosa de como elas mudaram completamente sua visão de mundo em apenas uma semana. Olá a todos, sou Li Meilin e nos últimos 20 anos atuei como mediadora da troca cultural entre o Brasil e a Rússia. Sou fluente em russo e guiei inúmeros turistas russos, mas a experiência de março passado foi a mais especial e comovente de toda a minha carreira. Aquele dia ainda está gravado na minha memória. Conheci o grupo das 14 senhoras russas com idades entre 62 e 76 anos no aeroporto do Modedovo em Moscou. Todas eram da alta sociedade moscovita, lideradas por Madame Helena. O grupo incluía a esposa de um grande banqueiro, Madame Irina, e a esposa do reitor honorário de uma universidade, Madame Marina, mulheres de famílias prestigiadas e poucas na sociedade russa. O catalisador para a decisão de ir ao Brasil foi um livro de fotografia que Madame Helena tinha lido há 50 anos, sobre o esplendor do país. Ela ficou profundamente comovida com a beleza da Baía de Guanabara e das vibrantes cores da Mata Atlântica retratadas no livro e guardou no coração o desejo de visitar o país na época das flores como um sonho de vida. Aos mais de 70 anos, a senhora sentiu que era sua última oportunidade e convidou amigas de longa data para concretizar a viagem. No entanto, assim que o plano foi anunciado, ele encontrou forte resistência. Devido às tensões políticas desde 2022, as famílias se opuseram veementemente, argumentando que ir para um país aliado do Ocidente neste momento era uma loucura e que elas poderiam ser consideradas traidoras ao regressarem à Rússia. O filho de Madame Helena chegou a dizer que a mãe poderia ser presa sob suspeita de espionagem numa tentativa de impedi-la. A mídia russa teceu críticas por dias e amigos as insultaram, chamando-as de traidoras. Apesar de tudo, as 14 senhoras não voltaram atrás na sua decisão, defendendo a crença de que a cultura não tem ligação com a política e que a beleza das flores não conhece fronteiras. No dia da partida, nenhum familiar apareceu para se despedir. Os maridos se opuseram até o fim e os filhos disseram que não conseguiam entender a atitude das mães. Foi uma partida solitária. No avião, o
Grupo estava tenso, expressando suas preocupações. Será que está tudo bem? Não seremos mal vistas? Sinceramente, eu também estava preocupada. Neste momento, politicamente delicado, não conseguia prever como seria a recepção no Brasil, mas a partir do momento em que chegamos ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, todas as nossas expectativas foram subvertidas. Anúncio a bordo começou em português. Chegaremos em breve ao Aeroporto Internacional do Galeão. Agradecemos por visitarem o Brasil hoje. Em seguida, inesperadamente a transmissão foi feita em russo. Madame Helena exclamou. Surpresa! Eles fizeram um anúncio em russo para nós. No caminho pro controle de imigração, elas tiveram o primeiro choque ao ver o nosso grupo de russas. O guia sorriu e disse em português: bem-vindas. E depois em russo dobrou: Jalova de Brasílio. Bem-vindas ao Brasil. A expressão de todas mudou instantaneamente. A cautela desapareceu, dando lugar à surpresa e à emoção. Na cabine de migração veio a segunda surpresa. Oficial de imigração deu atenção especial às idosas. Prepararam uma cadeira para a Madame Marina, que tinha dificuldade em ficar muito tempo em pé. E até ajudaram a carregar as malas pesadas. Este gesto atencioso e humano era algo nunca antes experimentado no aeroporto de Moscou. Na área de recolha de bagagens aconteceu o terceiro momento de emoção. Uma jovem funcionária brasileira, fluente em russo, aproximou-se e disse: senhoras da Rússia, muito obrigada por terem vindo ao Brasil na época das nossas flores. A floração deste ano está especialmente linda. Madame Helena perguntou com a voz embargada: vocês, brasileiros, nos aceitam russos? A funcionária respondeu: claro, a beleza mais bonita do Brasil é o nosso povo. Um coração que ama a cultura, não conhece fronteiras. Todos presentes choraram, contrastando totalmente com o tratamento frio que esperavam. O calor e a hospitalidade típicos dos brasileiros comoveram profundamente o grupo. Madame Helena segurou a minha mão e disse: que bom que viemos. Só por este momento a viagem já valeu a pena. No luxuoso autocarro que seguia do aeroporto para a cidade do Rio de Janeiro, elas observavam atentamente a paisagem pela janela. As árvores de jacarandá e ipê ao longo do caminho floresciam lindamente, exatamente como no sonho. Elas realmente existem. São muito mais bonitas do que nas fotos. Os elogios eram constantes. Motorista também era atencioso, abrandando propositalmente quando passava por locais com flores especialmente bonitas. Madame Marina comentou, agradecida. As pessoas deste país são muito gentis. Chegaram ao hotel ao anoitecer. Na recepção, tinham preparado um cartão especial para os ilustres convidados russos com uma mensagem escrita em russo: bem-vindas ao Brasil de clima primaveril e florido. Desejamos uma excelente viagem. Os quartos foram especialmente dispostos no lado com vista para a montanha, permitindo que vissem as flores desabrochadas pela janela. O grupo se reuniu e ficou em silêncio por um tempo, olhando para o mar de cores vibrantes. O cenário que sonharam por 50 anos estava ali à sua frente. Madame Helena chorava calmamente e sussurrava como numa oração: meu Deus, obrigada por me permitir ver tudo isso antes de eu morrer. Naquela noite, no restaurante do hotel, enquanto desfrutavam da culinária brasileira, elas conversavam animadamente: é ainda melhor do que imaginávamos. É a paisagem mais linda que já vi na vida. Elas prometeram ir até o pé das árvores no dia seguinte. Na manhã seguinte fomos ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, em seguida, ao Parque Nacional da Tijuca. Embora fosse a primeira vez a usar o metrô do Rio e a fazer a baldeação pro autocarro com a orientação gentil dos funcionários e a ajuda dos cidadãos prestativos, não nos perdemos e chegamos ao destino sem problemas. No momento em que viram de perto a exuberância das flores na entrada do parque, as 14 senhoras soltaram um suspiro de espanto. Logo em seguida aconteceu o inacreditável.
Todas caíram em prantos ao mesmo tempo. Estas mulheres, com mais de 70 anos, ficaram com as almas arrebatadas pela beleza das paineiras e dos IPS em flor e choravam alto. Os brasileiros que passavam, paravam e se emocionavam com a cena. Madame Helena, de pé sobre as flores, disse em meio às lágrimas: que beleza, quanta vitalidade! Este é o espírito do Brasil. Madame Marina também comentou: eu pensava que a primavera russa era a mais linda do mundo, mas esta vitalidade demonstrada pelas flores é diferente. Enquanto tiravam fotos sobre as árvores, um casal brasileiro idoso aproximou-se e perguntou: vieram da Rússia, não é? Que bom que vieram ver as flores. Madame Irina respondeu em inglês, hesitante: beautiful, very beautiful. Oh, casal sorriu e entregou um saco de pães de queijo quentinhos. Uma especialidade brasileira. Comam é um presente de boas-vindas. Este momento de calor humano brasileiro fez com que todas chorassem novamente. Foi um instante em que sentiram profundamente que a divisão política não podia impedir a união dos corações. À tarde foi agendada uma experiência cultural, uma autêntica roda de samba num centro cultural na Lapa. Inicialmente ficaram confusas sobre como participar e como interpretar os ritmos e passos, mas com a orientação paciente dos sambistas e dos mestres, elas começaram a entender a essência do samba, a sua alegria e a conexão com o próximo. Ficaram profundamente comovidas quando o mestre de samba explicou o conceito de calor humano e alegria, dizendo que o encontro de pessoas é uma conexão preciosa destinada e forjada pela paixão. Madame Helena disse: isto é exatamente o que aconteceu na nossa viagem ao Brasil. Ao aprenderem a etiqueta do samba e a dança, elas entraram em contato com a profundidade do mundo espiritual da cultura brasileira. Madame Marina, que foi professora de filosofia na universidade, percebeu que não se tratava apenas de uma dança, mas sim de uma filosofia de vida que ali estava inserida. Estar na tranquilidade do círculo de samba. A saborear a cachaça com moderação e a deixar a alma ser levada pelo ritmo foi uma experiência inédita para o grupo. Há muito tempo que não sentimos esta paz interior. É como se a agitação da Rússia fosse esquecida e a alma estivesse purificada, foi o seu feedback. Na noite do terceiro dia aconteceu o inesperado. Madame Helena, durante o jantar, de repente levou a mão ao peito e desmaiou. Ela tinha 67 anos e sofria de uma doença cardíaca. A situação parecia grave e todos ficaram abalados. Eu também entrei em pânico. Uma emergência médica no estrangeiro é sempre a maior preocupação. Liguei imediatamente para o 192. Depois de explicar a situação em português, a operadora disse que enviaria socorristas profissionais. Fiquei admirada com a organização do serviço. Em menos de 5 minutos, a ambulância chegou. O profissionalismo e a rapidez dos socorristas brasileiros comoveram o grupo. Eles rapidamente avaliaram o estado da paciente e prestaram os primeiros socorros adequados, um nível que nunca tínhamos visto na Rússia, em particular. Atenção minuciosa dada a uma paciente idosa acalmou as companheiras de viagem. A ambulância estava equipada com o que havia de mais recente em equipamento médico, permitindo monitorizar continuamente o estado da paciente durante o transporte, no caminho pro hospital. Um dos socorristas explicou a situação em inglês básico, permitindo-nos acompanhar com tranquilidade. Ao chegarmos ao Hospital Sírio-Libanês ou um grande hospital do Rio, fomos recebidos com uma resposta impressionante. O pronto socorro tinha procedimentos bem definidos e voluntários e profissionais de saúde vieram imediatamente ajudar. O grupo expressou admiração por um sistema tão eficiente. A rapidez do diagnóstico também foi notável, do eletrocardiograma aos exames de ultrassom cardíaco. Tudo foi concluído num curto espaço de tempo. Em Moscou, teriam de esperar dias por um exame cardíaco, mas aqui, devido à emergência, foi feito imediatamente. Felizmente, os resultados mostraram que
Era um caso leve, diagnosticado como uma arritmia temporária causada pela fadiga da viagem, embora o médico tenha sugerido uma noite de observação devido à idade avançada. Madame Helena não queria desperdiçar a sua preciosa viagem ao Brasil e insistiu em ter alta. A resposta da farmácia também foi excelente. O farmacêutico verificou cuidadosamente a interação com os medicamentos que ela tomava na Rússia e imprimiu instruções claras. Eles até prescreveram medicamentos de reserva, para que ela pudesse continuar o tratamento depois de regressar à Rússia. Foi uma atenção minuciosa. O baixo custo do tratamento também foi surpreendente. O custo razoável dos cuidados de saúde no Brasil, incluindo pronto-socorro, exames e medicamentos prescritos, era apenas uma fração do que seria cobrado numa clínica privada na Rússia. Não houve cobrança exagerada por serem estrangeiras e a tarifa foi transparente e justa. A gentileza de todos os funcionários do hospital foi impressionante, desde as enfermeiras aos técnicos de laboratório e ao pessoal administrativo. Sentimos o cuidado genuíno que tinham com os pacientes. Quando a comunicação era difícil, eles esforçavam-se para se comunicar usando software de tradução ou linguagem corporal. Ao sair do hospital, Madame Helena disse: quem dera que tivéssemos um sistema de saúde tão gentil e eficiente na Rússia. Esta experiência aprofundou ainda mais a confiança e a gratidão do grupo pelo Brasil. A partir do quarto dia, a viagem do grupo ao Brasil tornou-se ainda mais enriquecedora. Madame Helena, totalmente recuperada, juntou-se ao grupo para um passeio de um dia à Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu. Uma das maravilhas do mundo natural. A primeira viagem no trem de alta velocidade TV brasileiro, se fosse implementado, ou um voo doméstico de primeira classe, um voo rápido mantendo a ideia de transporte eficiente, e impressionou-as pelo conforto, limpeza e pontualidade. Em Iguaçu, caminharam pelos trilhos, circundados pela flora exuberante. A paisagem do rio, da selva e das cascatas, bem como as flores, deu-lhes as boas-vindas. Em frente à vista majestosa, vendo a água cair em cascata com um poder imenso. O cenário era exatamente o mundo que tinham lido nos livros. Madame Marina disse: isto é real? É tão lindo que parece um sonho. Ao visitarem os pontos turísticos de Iguaçu, para além da beleza natural, ficaram maravilhadas com a harmonia entre a natureza e a espiritualidade, que sentiram a grande dimensão da vida. Esta é a estética do Brasil, a natureza e a vida em perfeita sintonia, foi a sua reflexão. Na cidade local Foz do Iguaçu, experimentaram vestir roupas coloridas e fantasias típicas de carnaval. Aos mais de 70 anos, a sua figura, vestida com trajes tradicionais vibrantes, a tirar fotos em frente às paredes de pedra e a flores, era realmente linda. Tiveram também uma calorosa interação com as senhoras brasileiras que as ajudaram a vestir. Na noite do quinto dia, durante uma conversa no hotel, veio a declaração surpreendente. Madame Helena afirmou categoricamente: eu não quero ir embora. As outras concordaram: eu também não. Não há ninguém na Rússia que consiga entender esta beleza. Se contarmos à nossa família sobre o Brasil, eles certamente não vão acreditar. Se fosse possível, eu gostaria de morar no Brasil todas as primaveras. Eu pensei que era uma brincadeira, mas a expressão de todas era muito séria. E então, no aeroporto, no dia seguinte ao regresso programado, aconteceu a recusa em voltar para casa. No saguão de embarque do aeroporto do Galeão, as 14 senhoras sentaram-se no chão, declarando que não queriam voltar. Queriam ver as flores mais uma vez, interagir mais com os gentis brasileiros. Disseram que não se importavam de ser repreendidas pelas famílias na Rússia. Os funcionários do aeroporto ficaram confusos, mas depois de entenderem a situação, deram uma resposta calorosa. Até trouxeram um chá quente. Compreendemos perfeitamente os vossos sentimentos, mas a vossa família ficará preocupada. Eles as persuadiram gentilmente
Finalmente, depois de prometerem que voltariam definitivamente no próximo ano para a época das flores, grupo embarcou no voo de regresso. Ainda, a bordo, todas estavam excitadas, contando umas às outras. Esta foi a melhor semana das nossas vidas. A beleza do Brasil é indescritível. O calor do povo brasileiro tornou-se um tesouro para a nossa alma. Ao chegarem a Moscou, os familiares que vieram recebê-las ficaram surpresos. Os rostos das senhoras irradiavam luz e alegria, um contraste total com a expressão de ansiedade que tinham antes de partir. Ao vê-las a relatar animadamente as suas experiências no Brasil no aeroporto, os familiares começaram a compreendê-las. Depois de regressarem às suas ações, atraíram a atenção. Madame Helena abriu um salão cultural brasileiro no Círculo Social de Moscou, organizando exposições de fotografia de flores, demonstrações de samba e workshops de culinária brasileira que estavam sempre lotados. Madame Marina abriu uma palestra especial na universidade sobre aprender com a estética brasileira com uma corrida de inscrições e foi preciso abrir mais aulas, não só estudantes da Faculdade de Letras, mas também de outras faculdades e cidadãos comuns vieram assistir. Madame Irina, com base na sua experiência hospitalar, apresentou uma sugestão ao setor médico e ao governo russo, contendo planos de melhoria concretos como a atenção aos pacientes estrangeiros e a eficiência do sistema de emergência médica. A mídia russa também prestou atenção ao caso. As agências que inicialmente tinham uma postura crítica foram comovidas pelos seus relatos de pura experiência cultural e começaram a produzir programas especiais sobre o Brasil, apelando à importância da troca cultural, que transcende a política. Isso ressoou com muitos espectadores. O setor de turismo também mudou. O número de consultas sobre viagens ao Brasil aumentou drasticamente e as reservas de pacotes turísticos para a época das flores superaram as expectativas. Os roteiros que valorizavam a experiência cultural e o calor humano, em vez dos spots turísticos tradicionais, eram os mais populares. O setor de educação também foi afetado. Escolas em Moscou e São Petersburgo começaram a promover o ensino do português e foram estabelecidas sociedades de estudo da cultura brasileira em vários locais. O interesse da geração mais jovem pelo Brasil cresceu. 6 meses depois, o grupo visitou o Brasil novamente conforme prometido. Desta vez, os familiares também vieram. Os maridos que se opuseram ficaram curiosos com a mudança das esposas, e os filhos e filhas também quiseram ver o país que tanto emocionara. As mães, nesta segunda visita, mergulharam ainda mais profundamente na cultura brasileira. Aprenderam formalmente o samba, experimentaram a capoeira e até aprenderam a fazer culinária brasileira. Os familiares também entraram em contato com o encanto do Brasil e partilharam a emoção do grupo. Atualmente, as 14 senhoras formaram um grupo de intercâmbio cultural chamado Círculo da Alegria. Todos os anos visitam o Brasil na primavera e organizam eventos culturais brasileiros na Rússia no outono. Este intercâmbio de base, que não está relacionado com a divisão política, atraiu a atenção de vários setores. Madame Helena, agora com 75 anos, continua a estudar português todos os dias. Ela diz rindo que está disposta a fazer tudo para ver as flores no próximo ano. Através desta experiência, compreendi mais uma vez a grandeza do poder da cultura. Aprendi que, superando divisões políticas e barreiras linguísticas, o coração que se emociona com a beleza é universal. Testemunhei que o esplendor do Brasil e o calor humano têm o poder de conectar os corações das pessoas. Continuarei a esforçar-me por ser uma ponte para o intercâmbio cultural entre os dois países. Espero que a coragem demonstrada por Madame Helena e a sua pura paixão pela cultura cheguem a mais pessoas. Assim termina a história de hoje. O que vocês acharam da comovente saga de uma semana em que 14 idosas russas ricas desafiaram a forte oposição familiar para ir para o país maravilhoso
Choraram alto em apenas 5 minutos e se recusaram a voltar para casa? Por favor, deixem um comentário a apoiar as protagonistas da história. Aqui é a Estação da Emoção. Se gostaram desta história, por favor, deixem um like e subscrevam o canal. Obrigada por assistirem. E